A partir de agora, você vai assistir o que acontece na Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Convido você a ver esse vídeo e meditar de como está a sua vida e como ela poderá ficar depois que você conhecer a palavra. Igreja Batista Shalom, na Vila Helena. Você é nosso convidado. Cultos de louvor e adoração e ministração da palavra todas as terças, quintas e sábados às 8 horas da noite. Aos domingos às 7:30 da noite. Rua Carlos Evaso, número 21, Vila Helena, Sorocaba. A palavra do Senhor em Marcos 12. Glória a Deus, aleluia. Marcos 12, a partir do versículo 28. Amém? O mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente e com todas as suas forças. Amém? Por isso que você está aqui nessa noite, porque você ama o Senhor. Amém? Vamos orar a Ele. Pai Santo, Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa, Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso ajudador, sabemos que o Senhor é o Deus, Senhor, que tem estado conosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por poder te conhecer, Senhor, por estar, Senhor, dentro da tua casa, Senhor, que muitos, Senhor, não puderam vir, Senhor, mas o Senhor conhece cada coração, Senhor. Ó Pai amado, fala, Senhor, com cada um que veio até este lugar, Senhor, que vai cantar a Ti, Senhor, que vai agradecer o Teu nome, Senhor, através das canções, Senhor. Ó Pai amado, recebe, Senhor, a nossa oração, Senhor. Porque a nossa oração, Senhor, não vai chegar até o teto da igreja, mas sim, Senhor, que vai chegar, Senhor, até os seus ouvidos, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor se inclina, Senhor, para ver, Senhor, os seus filhos, Senhor. E é no Teu nome, Senhor, que estamos aqui, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças, Senhor, a cada dia, Senhor. Que nós possamos fazer muito mais, Senhor, daquilo que pensamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sonda, Senhor, os nossos corações, Senhor. Ser conosco, Senhor, em todo o tempo, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te agradecer. Em nome de Jesus, que nós possamos entregar o nosso melhor nesta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sarar a ferida da alma, Senhor, que o Senhor venha entrar, Senhor, em cada coração, o Senhor venha fazer um milagre, Senhor, que cada um tem, Senhor, nas suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, pelo derramamento, Senhor, de sangue lá na cruz do Calvário, Senhor. Sabíamos, Senhor, que não merecíamos, mas o Senhor, por amor a nós, o Senhor pagou esse alto preço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, somos gratos a Ti, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite, pelo ar, por tudo, Senhor, pela família, Senhor, pelos meus filhos. Muito obrigado, Senhor. Sou grata a Ti, Senhor, por toda a minha vida, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém. Aleluia. Pai, venho te dizer, quando a gente está junto com o Senhor, Ele nos guarda. Amém? Aleluia. Que tu és o meu
está te contemplando nessa noite. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz e da tua fidelidade. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Glória mais uma vez o Senhor é o nosso Deus. Amém? Aleluia. Santo, santo é o Senhor.
Evangelho de Mateus, primeiro dos Evangelhos, Evangelho de Mateus. Depois que você encontrar o Evangelho de Mateus, você procura o capítulo 8, que é o que a princípio nós vamos estar lendo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Você encontrou? Agora você faz o seguinte, procura o verso 29. Mateus capítulo 8, verso 29 da palavra de Deus. Amém? Onde está escrito assim? Mateus capítulo 8, verso 29. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Ou talvez na tua tradução esteja escrito Filho de Deus Altíssimo, né? Viesse aqui nos atormentar antes do tempo. Vou ler mais uma vez. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesse aqui nos atormentar antes do tempo? Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus por um instante. Feche os teus olhos, mas o teu coração continua aberto desde que, é claro, eu sei que está aberto desde o momento em que o Senhor convidou você para estar aqui nessa noite, e você ouviu a voz do Senhor para esse momento com Ele, para esse momento de louvor, de adoração ao nome dEle, de ministração da palavra. Feche os teus olhos, com o teu coração aberto e com os teus lábios abertos também. Eu gostaria que você falasse com o Senhor, nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, também o nosso Deus, porque Ele está aqui nessa noite. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus das nossas vidas, Tu és santo, Senhor, Tu és o Deus grandioso. Assim como nós louvamos o Teu nome e declaramos que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós não cantamos, Deus, simplesmente porque é a letra de uma canção, mas nós sabemos da Tua grandeza, sabemos do Teu poder, sabemos que Tu és excelente, Pai. Não há outro além de Ti, mas somente Tu és Deus, Tu és o Senhor. E nós sabemos, Deus, que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Tu és o Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui, Deus, já em vida, nós já queremos, Deus, reconhecer a Tua grandeza em nossas vidas e declarar que Tu és o Santo de Israel, declarar que Tu és o Deus da nossa salvação, do Deus em que nós nos abrigamos debaixo das Suas mãos potentes, e o Senhor é aquele que nos segura, e o Senhor é aquele que nos conforta, e o Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor, assim como diz a Tua palavra, é aquele que nos sustenta pela nossa mão, e nós estamos, Deus, aqui também com as nossas mãos estendidas, Deus, a Ti, ó Pai, sobre esse lugar, sobre a vida de cada um desses Teus filhos, ó Pai, pedindo, Deus, que a Tua proteção e que a Tua guarda, Deus, possa permanecer sobre a vida dos Teus filhos, porque não são nossos, mas são Teus, Pai. Oh, Pai, guarda-os, ó Deus, para aquele dia glorioso, para aquele dia maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, amado. Louvando o nome do Senhor. E às vezes a gente imagina, né, como muitas coisas são fáceis no mundo em que nós vivemos. Às vezes a gente imagina, ou às vezes alguma pessoa assim imagina, puxa, ser cristão também não deve ser difícil, porque no mundo você sempre dá um jeitinho para aquilo que quer, né? Dá um jeitinho aqui, encaixa ali, dá um jeitinho, faz isso, dá um jeitinho, faz aquilo, sendo certo ou não, mas se dá esse jeitinho. Mas para servir a Deus só existe um jeito, não um jeitinho, mas só existe um jeito, quando a pessoa ela se achega diante do Senhor e ela busca forças de Deus. Porque, querido, a palavra do Senhor está escrito que ninguém glorifica a Deus senão pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais estar na casa dele, quanto mais servir a ele, senão pelo Senhor. A própria palavra do Senhor nos diz, no livro do profeta Zacarias, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Ele que nos dá a vitória, Ele que sustenta as nossas vidas. É por isso que muitas vezes você olha de um lado, você olha de outro, você fala assim, puxa, está faltando esse, está faltando aquele. Porque, na verdade, aquilo que acontece nas nossas vidas, não generalizando,
mas muitas vezes é reflexo daquilo que nós semeamos diante do Senhor. Claro que existem os irmãos que trabalham, os irmãos que estudam, mas o reflexo da nossa vida, por exemplo, se eu não tenho forças para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia em casa, hoje tem tantos métodos, né? Hoje mesmo estava trabalhando aqui, fiquei trabalhando até mais ou menos umas 6 horas na construção, e eu falei assim, puxa, mas como é que eu vou pegar a Bíblia agora para ler, né? Aí eu falei, tem um negócio aqui interessante que dá para fazer. Eu peguei a Bíblia em áudio, coloquei no rádio, aumentei o volume, falei, agora sim, agora eu vou trabalhando e ouvindo a Bíblia, a leitura da Bíblia, não narração, a leitura mesmo da Bíblia, né? Tem o Novo do Antigo Testamento. E, então, existem maneiras assim de fazer, de permitir que a palavra de Deus entre nas nossas vidas. Sempre existe uma maneira, mas quando nós recuamos, com certeza nós estamos dando lado, né, para aquele que reina nesse mundo, né? Estávamos falando até a respeito desse assunto hoje à tarde, né, no trabalho, mas enfim, voltando aqui, querido, para a palavra do Senhor, está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso de número 28, está escrito assim: e tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E até por esse caminho hoje foi difícil, porque alguém estaria aqui, como por exemplo também alguém estaria ministrando na outra terça-feira, também não conseguiu chegar. Alguém estaria ministrando hoje a palavra, também não conseguiu chegar. Então você percebe como é difícil trilhar o caminho? Percebe como é difícil passar por esse caminho? Mas olha só que interessante. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, bem básica, bem simples e bem clara. O Senhor, Ele nos chama para comunhão, amém? Salmo 133 é a prova disso. Bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas o tempo todo o Senhor nos chama para comunhão uns com os outros. O Evangelho de João mesmo, a carta de João mesmo é a prova disso. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Então, quando nós, na verdade, somos impedidos de ter comunhão, ou de estarmos entre irmãos em adoração, que é o que o Senhor busca de nós, João capítulo 4, busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, bem básica, bem simples. Quando alguém é impedido de adorar ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de buscar a Deus, você crê que é Deus que impede? Você crê nisso? Sim ou não? Não pode ser estranho, né? Se disser que é. Não, Deus me impediu de adorar o nome dEle. Você não vai encontrar isso. Deus, Ele busca, Ele procura. E quando se fala em procura, significa que não tem de sobra. São poucos. Seus dias estão chegando. Então são poucos, na verdade, os que... Pronto, deixa eu dar um remédio para ele. São poucos, na verdade, os que adoram o Senhor. E é por isso que o Senhor, Ele precisa procurar. Existe a necessidade de procurar. Então, querido, quando alguém é impedido de adorar ao Senhor, significa que alguma coisa se pôs no caminho para que a pessoa não buscasse água diretamente da fonte, mas para que a pessoa ela simplesmente permanecesse na mesmice, ou simplesmente ela ficasse simplesmente com aquilo que ela está, e automaticamente as forças elas vão se esgotando. Porque assim como, por exemplo, na parábola do filho pródigo, quando Jesus contou, não necessariamente alguém sair da presença do Senhor, mas a partir do momento que eu entro no meu comodismo, já disse, diferente de quando, por exemplo, eu tenho meus estudos, eu tenho meu trabalho, diferente disso. É uma obrigação, é um dever. Mas quando eu recuo, automaticamente as minhas forças elas vão como que diminuindo. Isso é automático, porque quem nos fortalece é o Senhor. É Ele que nos dá força para viver, é Ele que nos dá força para nós lutarmos todos os dias da nossa vida. Então, querido, aqui diz a palavra do Senhor que existia, algumas traduções falam a respeito de um endemoniado. Essa tradução fala a respeito de 2 endemoniados. Deixa eu só esclarecer um pouquinho. Às vezes, nós encontramos isso. Também nós encontramos a respeito desse assunto, quando você vai ler a respeito de Bartimeu, lá do cego de Jericó. Algum evangelista fala a respeito de um cego, somente de Bartimeu. Outro evangelista fala a respeito de 2 cegos. Mas por que isso? Porque normalmente um deles simplesmente se destaca.
Então o outro praticamente nem é levado em consideração, mas o outro evangelista faz questão de mencionar. Então, normalmente aquele que se destaca é o que é mencionado pelos outros. Alguns mencionam de uma maneira mais clara e expõem todos, mas normalmente o que mais é visto é aquele que se destaca entre os demais. No caso de Bartimeu foi ele, e no caso aqui dos gadarenos, um deles se destacou. E daqui a pouco nós vamos ver por que eles se destacaram. É como, por exemplo, entre milhares de pessoas que adoravam o Senhor, por exemplo, e que buscavam algo do Senhor, e uma mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus de maneira diferenciada, e as outras pessoas que também se encostavam em Jesus e buscavam dele, porque simplesmente ela que recebeu algo do Senhor, e porque Jesus simplesmente deu salvação a ela, porque ela fez de uma maneira diferenciada. Ela fez com todo o seu coração, ela colocou um propósito no coração de se achegar a Jesus. E aqui, querido, vamos falar a respeito desses dois homens que viviam com suas vidas perturbadas, que viviam com suas vidas possessas, eles eram possuídos por demônios. Você pode pensar assim, mas existe isso? E como existe nos nossos dias? E a gente sempre até comenta a respeito disso. Não sei se você sabe, mas a possessão, a opressão é pior do que a possessão. Porque quando a pessoa está possessa, você ora e manda embora em nome de Jesus, ele tem que ir embora. Agora, quando a pessoa está oprimida, o que acontece? Ele não está na pessoa, mas ele está em volta da pessoa, lançando suas setas malignas. Então você ora, repreende e tal, tudo bem, o ambiente, tudo bem. Mas a hora que você vira as costas, aquilo volta, aquela opressão volta, e fica esse trabalhar, e a própria pessoa tem que renunciar àquilo da vida dela, para que venha sair da vida dela. Então o combate e o tempo de libertação com certeza é maior. Mas aqui, querido, esses dois, eles viviam possuídos, estavam possessos, estavam na sepultura. E normalmente pessoas que elas têm outro espírito, a não ser o Espírito de Deus, um outro espírito, o espírito maligno, ou é pelo menos influenciado, você pode ver, elas normalmente têm essa tendência de morte, de falar muito de morte, de exaltar a morte. Você pode ver, as coisas delas são muito sutis, mas uma camiseta que está na moda hoje, há tempo atrás, ela era uma espécie de uma caveira, assim, sabe? Brilhante, né? O material da estampa, mas era até pouco discreta. Agora, uma caveira, de uns dias para cá, eu vi umas caveiras assim, sabe? Totalmente expostas mesmo, definida. Você fala assim, puxa vida. E caveira, na verdade, cadáver, ele representa o quê? Representa a morte, o espírito de morte. Se você olhar, por exemplo, na figura do Baphomet, que é o deus da maçonaria, por exemplo, que eles cultuam aquele deus lá, você vai ver que entre tantas coisas existem caveiras, existem tantas coisas assim, esqueletos. Quando, por exemplo, Satanás pede sacrifício para os seus, os que servem, o que ele faz? Ele fala assim, você vai fazer um sacrifício para mim. Você procura a primeira igreja de porta aberta e você vai lá e me adora lá. É assim? Não. Ele fala, vai no cemitério. Vai no cemitério, alguns têm relações com defuntos, até mesmo com cadáveres, ou pega lá algo do cadáver e come, coisa assim, mas relacionada a mortos. Então, tem essa tendência. E esses homens, eles estavam onde? Eles estavam em alguma praça? Não, eles estavam no cemitério. Eles estavam lá onde ficam as sepulturas, e eles estavam possuídos. E diz a palavra do Senhor, versículo 29, onde nós lemos: e eis que o Senhor Jesus, aqui, a história vai um pouco mais direta, mas Jesus ia passando de uma margem para outra, e quando ele chegou e passou próximo dessa aldeia, dessa cidade, desse lugar, dos gadarenos, eles viram Jesus. E a partir do momento que eles viram Jesus, o que eles fizeram? Eles esperaram Jesus chegar até eles? Não. Eles, reconhecendo a grandeza e a autoridade do nome de Jesus, eles correram até onde o Senhor Jesus estava, e eles se prostraram diante do Senhor Jesus. Olha só, não simplesmente as pessoas, mas o que estava dentro da pessoa. Eles se prostraram diante do Senhor Jesus, reconhecendo e mostrando quem era Jesus. E eles disseram o seguinte, olha só o que eles disseram, o que estava dentro desses dois. Olha só o que eles disseram. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Algumas traduções, ou outro evangelista diz, Filho do Deus Altíssimo.
e viesse aqui nos atormentar antes do tempo, ou seja, os que estavam nele, perturbando a vida deles, disseram: puxa, antes do tempo viesse nos atormentar. O que significa isso, querido? Significa que eles sabem que eles vão ser atormentados por toda a eternidade. Eles sabem que Satanás sabe qual é o fim dele. E é por isso que hoje ele age de uma maneira escancarada, de uma maneira aberta, exposta. E ele faz de tudo para levar os fiéis do Senhor para sofrer junto com ele. Porque o que é mais detestável, eu creio, para Satanás olhando para nós como na qualidade de filhos de Deus, sim, por ser a imagem e semelhança de Deus, também, eu creio nisso, mas porque um dia ele batalhou, querido, Lúcifer batalhou com os anjos no céu, houve uma batalha para tentar se assentar no trono de Deus, e ele perdeu e ele foi lançado por terra, ele foi derrotado, ele ganhou, na verdade, foi um trono, mas lá no abismo, e que a recompensa dele é sofrer por toda a eternidade. E o que o Senhor deu para cada um de nós? Jesus, ele disse assim, que aquele que vencer, ele vai se assentar no trono. Assim, Jesus disse: assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ou seja, nós vamos nos assentar no trono. Aquilo que Satanás mais queria, o Senhor Jesus deu para nós de graça, basta vencer. Olha só. Então aí vem aquela fúria, puxa a imagem de Deus, louva ao Senhor, louva a Deus, e ainda vai se assentar no trono de Jesus, no trono. E aí vem aquela fúria, aquele desejo de matar, aquele desejo de destruir a raça humana. Mas a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 3, verso de número 8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Amém, querido? Toda a obra do diabo ela é desfeita em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E o interessante, querido, é que nesse meio tempo, eles se prostraram diante da presença do Senhor, mas a Bíblia diz que eles ficavam ali no caminho, né? Eles ficavam por aquele caminho próximo ao cemitério, por aquela região. As pessoas elas não podiam passar, por quê? Porque eles impediam as pessoas de passar por aquele caminho e ninguém poderia passar por ali. Olha só que interessante. Agora, quando nós olhamos isso no mundo espiritual, quem é o caminho? Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, voltando a respeito do desafio de nós estarmos na casa do Senhor para adorar o nome dele, o que nos impede, ou o que impede tantas pessoas de ir à casa do Senhor? O que ainda está se colocando no caminho, a ponto de impedir a pessoa da adoração, de buscar a presença do Senhor? O Senhor nos deu todas as armas para que nós venhamos a vencer. Mas não adianta, querido, nós deixarmos as nossas armas lá na estante, deixar as armas guardadas, deixar... Amado, nós vencemos em nome de Jesus através da obediência que nós temos pela palavra. É por isso que nós vencemos. Em nome de Jesus e por obediência à palavra de Deus. E eles, chegando diante do Senhor, prostrando e clamando, diz a palavra do Senhor, porque muitos, amados, até mesmo vão à igreja. Muitos vão à igreja até mesmo. E muitos até mesmo adoram o Senhor, muitos louvam o nome do Senhor. Mas nos nossos dias, principalmente, falta algo, e isso está quase que em extinção, algo chamado, uma palavrinha bem pequenininha, chamado temor. Temor do Senhor. Porque não adianta eu conhecer livros e de um lado para o outro, mas se me faltar o temor do Senhor, a Bíblia compara a mim como um tolo. Porque está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu não tiver o temor do Senhor para a minha vida, a ponto de eu obedecer a palavra de Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o meu Deus, eu posso buscar todo o conhecimento, toda a ciência do mundo inteiro, mas eu nunca vou ser sábio diante de Deus, porque esse é o primeiro degrau diante da presença do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E aqui, querido, porque eles conhecem também, se você ler, por exemplo, em Tiago, na carta que Tiago escreveu, Tiago, meu irmão de Jesus, Tiago capítulo 2, verso de número 19, diz que os demônios eles também creem no Senhor. Olha só, abre lá. Vamos lá, quero que você confira de perto. Tiago fica lá no finzinho.
Lá depois de Hebreus, carta aos Hebreus, você vai encontrar Tiago. Fica entre Hebreus e Pedro. Tiago capítulo 2, verso de número 19. Olha só o que está escrito, isso é muito sério. Diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Estremecem de quê? Na presença do Senhor. Eles também creem mais que eu e que você. Sabe por quê? Porque onde eles conviveram, eu nunca vi o Senhor face a face, mas eles já viram. Já estiveram no céu, no lugar onde nós ainda vamos, eles já estiveram lá. Então eles se estremecem na presença do Senhor. Mas qual é o problema? O problema é que eles não têm o temor do Senhor. Eles fazem a obra totalmente contrária, totalmente oposta àquilo que Deus faz. É claro que agora o Senhor deles é outro, mas quando, querido, falta o temor de Deus na vida do homem, de certa forma a pessoa acaba se assemelhando. Você pode pensar assim: poxa, pastor, mas é exagero, né? Não? Pior que não. Gostaria que fosse. Sabe por quê? Olha só que interessante. Vai chegar um dia em que, assim como está escrito lá no final do Evangelho de Mateus, que o Senhor vai pôr uns à direita e outros à esquerda. Olha só. Para os que estão à direita, o Senhor vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Olha só. E para os que estiverem à esquerda, olha só que interessante. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, a pessoa, ela sem temor do Senhor, ela em desobediência à palavra de Deus, quando ela fala: não, eu vou viver minha própria vida, a minha vida da minha forma, da minha maneira, automaticamente ela se assemelha, ela própria passa a se assemelhar àqueles que vão ser dispensados. A Bíblia chama de anjos. Diabo e seus anjos, anjos do diabo. Olha só que interessante. Enquanto uns na condição de filho de Deus, outros do outro lado na condição de anjos do diabo. Olha só, querido, a desproporção. Olha só que coisa é essa. Então, querido, não perca a sua identidade de filho. Continue sendo filho. Fala assim comigo: eu sou filho. Eu sou filho. Fala mais forte: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém, querido? Não deixa essa identidade ser roubada de você, não. Não deixa a preguiça, querido. Não deixa o cansaço tomar conta de você, não. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por a gente estar vivendo a mesma situação. Eu teria dificuldade, querido. Teria dificuldade se eu não trabalhasse, para fora. Teria dificuldade se a gente não tivesse um trabalho extra, até mesmo aqui. Teria dificuldade de dizer para você: irmão, larga disso. Embora pudesse dizer, porque a palavra do Senhor nos garante a vitória quando nós cremos no Senhor. Mas as mesmas aflições, eu falo sempre isso para o Fábio, as mesmas aflições que você passa, também passa. Eu fico lado a lado. Então nós passamos as mesmas aflições, as mesmas angústias, sorrimos junto, mas também tem horas que a gente com as cabeças fala assim: eu tenho misericórdia, não é, Cátia? Então a gente passa pelas mesmas aflições. Então, querido, quando você olha para alguém, a pessoa fala assim: hoje eu não consegui ir na igreja. Pois é. Mas se acorda amanhã cansado, a pessoa vai ter que conseguir trabalhar. Se faltar, às vezes vem uma advertência de brinde ainda. Ainda falta um dia, desconta 2, porque vem né? Você trabalha um, você ganha um só. Mas se você falta um, você perde 2. Veja que justiça é essa, né? Estranho, né? Coisa estranha. Mas, então, querido, por um homem, muitas vezes a pessoa ela faz, porque teme o homem. Você pode ver, por exemplo, quando o chefe está passando, o que a pessoa faz? Olha só, o chefe está passando, nada demais. Mas a pessoa fala assim, porque eu convivo no meio do pessoal da produção e é assim. O chefe está passando, pelo menos a postura, mano. Você pode não estar fazendo nada, mas pelo menos a postura você tem que ter. Não adianta o homem estar passando, você está assim, mano. Aí, misericórdia. Né? Ele não pode falar nada, mas o ponto negativo para você já foi, está marcado lá. Então, passa assim, o homem passa, ele está assim, encostado com o pé né, na parede. O homem passa e vai falar assim: não vai durar muito não. E aí vai para a lista já, falou: em caso de necessidade de precisar tirar alguém, deixa isso aí do lado, deixa esse nomezinho do lado. Então por quê? Porque o homem passou. Né? Quando o homem passa. Então, conforme a hierarquia da empresa, conforme o que é chefe maior vai passando, aí o respeito é maior. Tem que
está pelo menos aqui, no meu posto de trabalho, estou olhando para esse painel aqui, esse negócio aqui, para pelo menos dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Mas e o Senhor, que os olhos dele percorrem sobre toda a terra? Você pode pensar assim, mas o homem passa de vez em quando, mas os olhos do Senhor percorrem o tempo todo a terra. Os olhos do Senhor não percorrem só de manhã ou só à tarde, não. Os olhos do Senhor em todo o tempo, eles estão olhando todos os moradores da terra. Porém, eles sentem prazer nos filhos, naqueles que adoram, naqueles que o buscam. Os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo. Quando nós falamos algo que agrada ao Senhor, que agrada ao homem, deixa o homem para lá. Mas quando nós falamos algo que agrada ao Senhor, o Senhor, nós sentimos um refrigério nas nossas vidas, nós sentimos isso. Mas quando nós falamos algo que entristece ao Senhor, às vezes para fazer parte do grupo que acontece, automaticamente nós sentimos um impacto. O coração se entristece, é claro, porque o que se entristece na verdade é o Espírito Santo que está em nós. É por isso que a palavra do Senhor lá em Tessalonicenses diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, ele faz morada em nós. Quando fazemos algo que não agrada ao Senhor, automaticamente o Espírito Santo se entristece. A pessoa, ela falou assim, algo assim legal, interessante, mas o semblante já muda, como quem diz assim: puxa, entristeceu o Senhor. É claro, a pessoa pede perdão, busca e o Senhor alegra de novo, mas o Espírito Santo, ele alerta as nossas vidas, ele alerta cada um de nós. Então, querido, quando Jesus estava passando por este lugar, voltando para a palavra, quando Jesus estava passando por este lugar, eles se prostraram, eles reclamaram: puxa, Jesus, vai haver um tempo sim, mas ainda não é o tempo. E Jesus ali não estava olhando simplesmente para eles, mas estava olhando para aquelas vidas que precisavam ser libertas. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de cada um de nós, querido. Tem ciúme. Ou seja, a pessoa, quando ela é ciumenta, como é que faz? Né? Quando vê, por exemplo, alguém conversando, é muito ciumento, né? Quando vê alguém, por exemplo, vou falar de mim, se traz para a tua vida. Não fala do Mateus, não, tudo bem. Mas eu e minha esposa, a gente confia um no outro, claro, a gente não tem essas coisas. Mas olha aqui, quando, vamos supor, eu sou ciumento demais, alguém olhou estranho para minha esposa, uma camarada, você conhece da onde? Como você viu isso aí, né? Que buraco é isso aqui? Né? Fala desse jeito já, né? Que história é essa? Ficar aí sorrindo para quem eu nem conheço? Né? Quando você viu? Você falou o que com ele quando você contou? Que história é essa? E que intenção você está aí, ó? Está passando no teu coração? E vem um relatório, o questionário. Mas o que acontece? A tendência é, nesse meio de ciúmes, automaticamente o ambiente vai ficando assim, não agradável. E você pode ter certeza que muitos relacionamentos eles se desfazem, sabe por quê? Exatamente por causa do ciúme. Porque quando, por exemplo, algo é meu, eu estou falando de não ter ciúme, tá? Não de permitir alguma coisa, tá? Estou falando de não ter ciúme. Tem que guardar o que é teu. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ela não gosta de falar disso, mas a minha coroa está ali. Eu sou coroa também. Literalmente. Vai ser um dia, em nome de Jesus, né, querido? O tempo passa para todo mundo. Mas vamos lá. Então, querido, o Espírito Santo, ele tem ciúme de cada um de nós. Então, a partir do momento que se dá vazão para um outro Espírito, o Espírito Santo se retira. Ele se entristece, ele se retira. A partir do momento que há busca novamente, a reconciliação, aí ele retorna. Aí ele retorna. Por que tem que ser assim? Porque se o Espírito Santo permanecer na vida da pessoa, e a pessoa ela participar ou entrar nas práticas do pecado, o Espírito que é santo está nela, automaticamente vai estar na mesma prática. E é por isso que ele se retira. A pessoa pode pecar, mas ela vai sozinha. O Senhor não compactua com o pecado, com o erro que a pessoa, porque essa também é obra da carne e não obra do Espírito. Então o Espírito Santo, ele se retira. É por isso que o salmista do Salmo 51, ele disse assim: não retire-se de mim o teu Espírito. O salmista diz isso. E ele dizia isso em um momento que ele praticou o adultério lá com Betseba. E você acha que o Espírito Santo ia estar num ato desse? O Espírito Santo está lá concordando com um ato errado que entristece a Deus? É claro que não. E é por isso que ele diz para o Senhor Deus: não retires de mim o teu Espírito. Ou seja, e traz de volta a alegria da tua salvação. Ele continua dizendo. Amém, querido? E esses homens aqui estavam perturbados, estavam impedindo de
que as pessoas viessem a passar por aquele caminho. E eu vou parar por aqui. O caminho, querido. O caminho. Qual é o caminho, querido? Que nós precisamos andar. Poderia estar falando sobre tantas coisas aqui, mas qual é o caminho que nós precisamos andar? Qual é o caminho que o Senhor nos convida para andar? A palavra dele. Um caminho tão estreito que os pés de Jesus foram crucificados praticamente um sobre o outro e em algo tão estreito. E nesse caminho, no caminho que é o Senhor Jesus, no caminho que é o Evangelho, não cabe nós. Nesse caminho não cabe arrogância, nesse caminho não cabe mentira, nesse caminho não cabe a soberba, no caminho que é Jesus não cabe a avareza, não cabe, querido. Só cabe nós, querido, e a nossa fé, nossa fidelidade. As obras da carne não cabem nesse caminho, elas não entram. Mas o que acontece se eu tentar passar com esse meu jeitão de ser? Acontece que pelo caminho ser estreito e a porta também ser apertada, eu vou acabar ficando lá de fora. Você já tentou entrar em algum lugar com algo que é maior do que o espaço, que a porta que você tem que passar? Você já tentou entrar em algum lugar assim? No mínimo a pessoa vai ter que parar e desmontar tudo ali para entrar por partes. Mas se você tentou entrar, não, você fala assim, não, vai entrar assim mesmo. E vai batendo, vai macetando, você fala, não, vai ter que entrar assim mesmo. Você já tentou entrar, o que acontece? Fica a pessoa, fica a mercadoria do lado de fora. Então quando, por exemplo, eu tento entrar com todos os meus costumes, com toda aquela minha maleta, que eu saio lá do mundo, eu tento entrar pelo caminho, eu não vou conseguir, eu vou ficar do lado de fora. Mas o que convence a pessoa a não deixar toda essa prática? O que convence, ou quem convence a pessoa, há uma palavra que ela mata e continua matando. A princípio parece que é uma palavra tão nociva, né? Mas a palavra que muitas pessoas usam para viver suas próprias vidas e sem uma transformação é quando a pessoa ela diz assim, não, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo. Ah, você me conhece, sabe que eu adoro a Deus, mas eu tenho meu jeito, sabe disso? Sabe qual é o nosso jeito? Hoje nós adotamos um título chamado cristão. Mas esse título não é nosso. O título chamado cristão não é um título de pessoas que vêm à igreja e adoram o Senhor simplesmente. Os apóstolos, há um tempo atrás, eles receberam esse título. Eles não disseram, olha, nós somos cristãos porque um dia nós andamos com Cristo, olha só, eu sou cristão. E eles não. Começaram a chamar eles de cristãos lá em Atos. Estamos quase entrando já nessa passagem. Estamos no capítulo 12, estamos quase entrando aí. Começaram a chamar os apóstolos de cristãos porque eles se pareciam com Cristo, com a maneira que eles viviam. E é por isso que começaram a chamar de cristãos. Olha só, são cristãos. Se parecem com Jesus na sua maneira de viver, na sua maneira de falar. Eles, puxa, são cristãos, olha só. Porque até então era chamado de a seita dos nazarenos. Depois passaram a ser chamados de cristãos. Mas, querido, andando por esse caminho, todos os dias, nós somos convidados a negar o nome de Jesus. Através da vida que nós levamos. E quando nós negamos ao Senhor Jesus, automaticamente nós não estamos no caminho. Quando nós negamos a Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, pensamentos, com aquilo que nós, com a nossa vida, a nossa maneira de ser, nossa própria maneira de ser. Porque o cristão não tem a própria maneira de ser. O cristão, ele é, assim como diz o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz também que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um dos sentimentos que houve em Cristo Jesus, Jesus tinha prazer de falar com Deus. Aí a gente dá abertura, às vezes a pessoa só ora a Deus na igreja. Às vezes vai dar abertura no culto e a oração se estende um pouco mais, né? Pessoal, oração, por que orar tanto assim? Um minuto de orar, tem que cortar o negócio de ficar orando, já começa cantando. Né? E logo vem mais, né, Fábio? Logo tem até relógio de oração, você vai ver o que é doer o joelhinho. Né? Você vai se acostumar tanto a falar com Deus, você vai sair pela rua falando com o Senhor, vai falar assim, mas que estranho, está falando com quem? Tanto que você vai falar com o Senhor, você vai se acostumar a falar com o Senhor e vai entrando nesse caminho, né, querido? Então, querido, a pessoa ela passa a se parecer com o Senhor
pelas características que adota, porque o Senhor ele tem atributos, e a pessoa, a partir do momento que ela passa a olhar para a palavra e adotar aquilo que o Senhor Jesus adotava, ele começa a atrair alguns atributos que Deus tem, do caráter do próprio Deus, para a vida dela. Olha só. E você não vai ser mais chamado cristão simplesmente porque você frequenta uma igreja, mas pelo que você é, lá no lugar onde você está. Às vezes a gente passa algo sobre missões, daqui a alguns dias nós vamos começar a passar de novo. Tem até algo da Nigéria, alguém mandou para mim. Sabe, querido, muitos cristãos mortos, eu chamo de cristãos mesmo, irmãos nossos mortos, estendidos assim, não porque eles roubaram, não porque eles mataram, não porque eles saíram estupando por aí, desobedecendo às leis dos homens, não, mas mortos porque eles não negaram o nome de Jesus, em um lugar que é proibido adorar outro Deus, a não ser ao Deus deles, vamos dizer assim, aos demônios que agem naquela região, que atuam naquela região, naquele limite. E mortos, pessoas estendidas no chão, porque não negaram o nome de Jesus. Olha só, quantos poderiam estar conosco hoje? Nós podemos dizer, querido, que de certa forma o nome do Senhor Jesus ficou para trás, talvez por causa de uma novela, tão maldita novela, podemos chamar assim, né? Talvez por causa do programa favorito, talvez por causa de eu vou descansar porque amanhã eu vou trabalhar mais inspirado. Sabe, que por causa de alguns momentos de descanso, o corpo descansa, mas e a alma? E a alma? O irmão Ernesto cantava a música, né? Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Ele cantava essa canção. A alma continua cansada, o espírito continua abatido, o corpo está lá cheio, musculoso, está fortão, mas por dentro está, como dizem as pessoas aí fora, está um bagaço. Sabe, querido? Fora não consegue passar pelo caminho, porque existe alguém barrando o caminho. Irmão, sempre vai existir alguém no caminho, querido, tentando nos impedir de passar, querido. Jesus não falou assim, olha, vem pelo caminho que é maravilha, é mamãozinho com açúcar, é só você vir pelo caminho, tranquilo, não vai ter problema nenhum. Jesus não falou isso. Jesus falou das dificuldades que nós teríamos, mas Ele disse também que nós teríamos poder e autoridade no nome dEle. Quando alguém se põe, querido, no teu caminho, você pode repreender em nome de Jesus, querido, porque aquilo não vem de Deus, não vem do Senhor. Algo que te separa de Deus não pode vir da parte dEle, querido. Mas a partir do momento que algo se põe no caminho, aí eu falo assim, só para encerrar, algo se põe no caminho, eu falo assim, não, veja só, Deus sabe todas as coisas. E a pessoa às vezes joga a culpa em Deus, né? Deus é que dá a culpa. Não, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe das minhas dificuldades, olha só, tal coisa se pôs no meu caminho, eu não posso passar por aqui. Ele sabe que você pode. Sabe, querido, um dia nós fizemos uma promessa para Deus, quando nós oramos 6 anos buscando a Deus, filhos, nós tivemos dificuldade e passou esses 6 anos, nós fizemos um pacto com Deus, que a partir do momento, olha, isso aqui é pedra no caminho, a partir do momento em que o Senhor nos abençoasse com a criança, independente do sexo, portanto que viesse com saúde, mas o Senhor nos abençoasse com a criança apenas, sequer, nós iríamos ser fiéis ao Senhor, nós viveríamos a nossa vida para Deus, ia dar tudo que nós tínhamos para o Senhor, em gratidão a Ele, e onde o Senhor nos desse a oportunidade, nós iremos falar daquilo que Ele fez, dessa porta que Ele abriu em nossas vidas. O Senhor nos abençoou lá tempo atrás, sabe, que o Senhor nos abençoou com a Ana Paula, depois nos abençoou com o Paulo. O Senhor simplesmente abriu as portas assim. O Senhor nos deu 2 crianças abençoadas, cheias de saúde, e só que nós nos esquecemos disso. Mas houve uma promessa. No mundo espiritual as coisas não são esquecidas, elas são sempre lembradas. Esquecemos nós que somos carne. No mundo espiritual nada é esquecido. Por isso que não dá para esconder com as coisas debaixo do tapete. No mundo espiritual não se esconde nada, fica tudo exposto. E por isso que as pessoas um dia elas vão se encontrar com o pecado delas lá no dia do juízo, elas vão falar assim, puxa, eu esqueci disso. Pois é. Você vê como no mundo espiritual as coisas funcionam? Aí então o tempo se passou, e o voto que nós fizemos com Deus é quando a criança ela se desmamar, aí nós vamos para a obra, nós vamos para o ministério. Mas algo se colocou no nosso caminho. Algo se colocou no nosso caminho. Puxa, mas e agora, né? A gente
conversava aqui em casa, mas agora, Deus, fizemos um voto, um pacto com Deus, Deus nos abençoou, foi fiel, nos abençoou, Ele sempre é fiel, mas nos abençoou, e agora, o que a gente vai fazer? Olha o tamanho da pedra no caminho. E aí, ouvindo uma canção, uma ministração, alguém disse assim, eu sei que milhões de pessoas ouviram e ouvem até hoje, mas quando Deus quer falar face a face com você, Ele separa você de canto, fala assim, vem aqui que eu quero falar contigo. A palavra é a mesma, mas o Espírito traz aquilo como novidade para você. E Ele disse assim, sai do lugar que limita a tua visão. Falei, então está explicado. A pedra, se ela quiser, ela vai continuar aí. Mas eu vou fazer que nem Jacó. Eu vou semear em outra terra. E Deus vai abençoar, e Deus vai prosperar. E algo interessante, nós perdemos quando nós abrimos mão daquilo que nós tínhamos, nós perdemos 9 anos praticamente de ministério, de credenciado de ministério, nós deixamos de lado. Voltamos à igreja normal, chegamos na igreja batista como membro. Ô irmão, traz uma palavra para nós na quarta-feira. Vamos dar essa palavra. Aí o dia que foi lá, comemoração do dia do pastor, os irmãos ficaram até assustados, porque eu não disse quem eu era, o que eu fazia. Eu falei, não, se alguém quiser conhecer alguma coisa, vai saber pelo fruto, pela minha boca não. Aí quando a irmã ela foi passar algo para mim, no dia do pastor, aí os irmãos, eu sabia que tinha alguma coisa aí. E alguma coisa de diferente. Mas nós começamos do zero, fomos apresentados de novo na convenção batista, de novo, com o pastor do ministério, fomos apresentados de novo, sendo que já havíamos sido em 2001 de outro ministério. Vê como que é aquilo. Mas e aí? O que Deus espera de nós para que Ele venha abençoar nossas vidas? Se a mão de Deus está estendida aqui, será que nós não podemos remover a pedra que muitas vezes nos separa da presença de Deus? Será que nós não podemos dizer, cansaço, olha, eu sinto muito, você está no meu corpo, mas eu vou tomar um banho bem quente, bem gostoso, você vai ter que sair pelo menos pela metade em nome de Jesus, porque eu vou na igreja e o Senhor vai renovar minhas forças. Será que nós não podemos dizer assim, ó irmão, puxa, você veio na hora, irmão, puxa, olha, louva a Deus pela tua vida na minha casa, mas você veio na hora do culto, você quer ir no culto comigo? Se não, você espera que eu volto depois e a gente conversa, sabe? E às vezes a pessoa faz sala para visita e Jesus fica na outra sala de espera, só esperando a vez dele. E Jesus não recebe a adoração da pessoa. Você vê, querido, os momentos de maiores dificuldades da nossa vida é que nós somos provados em nosso coração. O que nós representamos para Deus? E se nós realmente somos fiéis a Deus. Não nos momentos de festa, não nos momentos de alegria, mas nos momentos de maior dificuldade de nós nos aproximarmos dele, de nós buscarmos dele. É lá naquele momento que o Senhor ele quer tirar algo de nós, algo chamado fidelidade. Não, esse meu filho é fiel, porque ele sabe o que é prioridades. E está escrito, Mateus capítulo 6, verso 36, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão serão acrescentadas. Você coloca de pé em nome de Jesus. Você coloca de pé em nome de Jesus. No caminho, amado, eu sei que vai existir algumas questões, vai existir alguns empecilhos. Mas eu sei também que existe um Deus que é todo poderoso, e se eu conheço, isso eu posso recomendar para você. Eu sei que Ele nunca nega ajuda nenhuma aos seus filhos. Quando você diz, Senhor, o meu desejo é estar diante do Senhor, é na tua casa. Me ajuda, Senhor, meu desejo é adorar o teu nome. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai abrir uma porta, querida. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai ouvir a tua oração. Eu tenho certeza que o Senhor isso vai chegar diante da presença do Senhor como um cheiro suave. Porque esse é o prazer de Deus, que nós venhamos a buscar a Ele, a invocar a Ele de todo o nosso coração. E assim como está escrito, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós podemos nos alegrar quando nós buscamos e nós encontramos. Então você consegue perceber, porque existem muitas pessoas que buscam ao Senhor até mesmo, mas não encontram. Porque muitas vezes não buscam todo o coração, porque está faltando alguma coisinha. E às vezes isso faz com que a pessoa, muitas vezes dentro da própria igreja, se sinta frustrada. Às vezes a pessoa pensa assim, puxa Deus, eu oro ao Senhor, mas eu não consigo sentir a tua presença. Louvo o teu nome, mas parece que o Senhor está longe. Não, Deus está perto.
Mas o coração da pessoa que está longe do Senhor, o coração que está distante, mas o Senhor é misericordioso e maravilhoso. Ele sempre nos dá a oportunidade dessa aproximação. Amém, amado? Graças a Deus por isso. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Gostaria que você abrisse a tua boca. Eu gostaria que você orasse a Deus, apresentando, querido, não sei que tipo de pedra, não sei que tipo de empecilho, não sei, querido, que talvez tenha impedido você, ou tenha tentado impedir, como muitas vezes tentam nos impedir de permanecer na presença de Deus. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e você apresentasse isso diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é aquele Deus que Ele diz sim para nós, remove a pedra quando Ele sabe que nós podemos. Quando nós não temos condição por nós mesmos, Ele põe a tua mão e a pedra ela tem que sair do lugar em nome de Jesus. Levante as suas mãos ao alto e você pode falar com Deus, apresentando, querido, tudo que é barreira que você imagina que está diante de você e tenta te separar do Senhor e da presença dEle em nome de Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus grandioso, nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, porque Tu és tremendo, Deus, porque a Ti pertence, Senhor, todo o poder. Pai Santo, nós te damos graças, Deus, por cada uma, Deus, dessas vidas que estão aqui, Senhor, nessa noite, que saíram, Deus, lá dos seus lares, saíram lá da Tua casa, Deus, como aquela mulher de fluxo de sangue, quando colocou o desejo no coração, dizendo, eu vou tocar nas vestes de Jesus. Os Teus filhos, Senhor, lá nas suas casas, com o desejo no coração, dizendo, eu vou adorar o nome de Jesus. Oh, Senhor, assim como o Senhor transformou, Deus, a vida daquela mulher, transforma também, Deus, os Teus filhos no momento em que eles estão buscando a Tua presença, no momento, Deus, em que eles estão invocando, Deus, o Teu nome. Seja, Deus, invocando o Senhor para a cura, seja, Deus, invocando o Senhor para alguém através da vida deles ser liberto no nome do Senhor, para que alguém seja, Deus, restaurado, para que alguém seja, Deus, se converta ao Evangelho, à Tua palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor, Deus, estendeu a mão, Deus, para aquela vida, Pai, eu te peço, Deus, estenda, Senhor, as Tuas mãos para esses fiéis que estão aqui nessa noite, para esses que venceram o mundo, Deus, pela fé estão aqui, Deus, para Te adorar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Deus, é minha oração, Pai, em nome de Jesus, cada vida, Deus, que colocou, Deus, os seus nomes, Pai, eu colocou o nome de alguém, Deus, aqui, Senhor, nesse papel, Deus, que nós apresentamos a Ti nesse momento. Oh, Deus, tantos são os pedidos, por tantos motivos, ó Pai, os Teus filhos têm buscado de Ti, e tantas são as barreiras, Pai, oh Pai, barreiras de enfermidade, barreiras, Senhor, de espíritos malignos, Deus, que tentam, Pai, muitas vezes tirar os Teus filhos da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor. Toca, Deus, em cada vida, Pai, do alto da cabeça, Senhor, na planta dos pés, e vai curando, Senhor, vai sarando, vai tirando, Deus, toda a enfermidade, meu Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca, Deus, nessas algemas que muitas vezes têm prendido, Pai, muitos estarem aqui nessa noite. Toca, Deus, nessas algemas, Pai, que caia por terra todas as amarras de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Assim como esses homens, eles, por certo tempo, tentaram acorrentar eles, mas muitos dos nossos dias nós sabemos que são acorrentados, e muitos até já se acostumaram com essas correntes, mas nessa noite nós declaramos a liberdade, nós declaramos, Deus, a libertação em nome de Jesus, porque essas vidas, Deus, pertencem ao Senhor, foram escritas, os seus nomes foram escritos no livro da vida com o sangue do Cordeiro, então elas pertencem a Ti, porque o Senhor morreu e o Senhor ressuscitou, ó Senhor Jesus, por causa de cada uma delas, pensando em cada uma delas, Pai, e por amor a cada uma delas. Nós oramos, Deus, e nós pedimos, Deus, vai, Senhor, leva-nos em paz, Senhor, em segurança para as nossas casas, para os nossos lares. Guarda, Deus, as nossas vidas na Tua presença, porque a Tua palavra nos diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Quem guarda a nossa vida é o Senhor, quem está conosco é o Senhor. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele que vai à nossa frente, o Senhor é aquele que coloca os Teus anjos acampados ao nosso redor para nos proteger. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada lar representado aqui nessa noite, Pai, cada lar que os Teus filhos representam nessa noite, onde os Teus filhos estiverem entrando, Deus, que a paz do Senhor possa entrar. Onde os Teus filhos estiverem entrando, Deus, que a libertação do Senhor possa entrar em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos, Deus, a vida, nós declaramos, Deus, a vitória, nós declaramos, Pai, que os Teus filhos venham, Deus, a adotar, Deus, para as suas vidas o temor do Senhor e possam ser sábios, Deus, cada dia mais na Tua presença, em nome de Jesus, amém
Amém. Graças a Deus. Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Sr. Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. E como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem. Eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei, mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus.
Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas.